Sport Center de volta e o zagueiro Pablo foi anunciado pelo Flamengo. Quem vai cantar é a nação. Em dezembro de 81. O Flamengo goleou no sábado o Bangu 6-0, volta de público ao Maracanã, na verdade a volta do Flamengo ao Maracanã, noite especial para o técnico Paulo Souza. Quem fala mais sobre o tema é o nosso repórter Pedro Henrique Torre. Anos vão passar e Paulo Souza vai continuar a contar que estreou como técnico do Flamengo no Maracanã numa noite mágica, em que tudo deu certo. Um time em ótima atuação coletiva diante de mais de 60 mil vozes. Em 15 minutos, 2-0. Arrascaeta e Gabigol arrancavam sorrisos na arquibancada do Maracanã. Foi extraordinário, maravilhoso. Como eu disse inicialmente, senti-me batizado num público fabuloso. É esta sinergia que nós queremos ter. Temos essa necessidade, sobretudo nos momentos em que podemos atravessar maior dificuldade durante o jogo. Precisamos dele, precisamos dessa mesma energia que nos possam empurrar para termos intensidade, energia, qualidade no nosso jogo, para podermos sair todos vencedores. Há ajustes a fazer, claro, mas até Léo Pereira, geralmente relegado a patinho feio, teve o seu dia de cisne. 2 gols de cabeça, um deles em linha de passe na área e jogada que só surgiria em time bem treinado. O Flamengo evolui sob o comando do técnico português. Dar os parabéns, sobretudo, ao nosso presidente, pelo esforço, não só financeiro, mas também envolvendo a sua própria pessoa para poder tornar este gramado nas melhores condições, porque é assim que nós também queremos oferecer sempre o melhor futebol a toda a nossa nação. É chover no molhado dizer que o gramado ajuda. O novo tapete do Maracanã fez a bola rolar melhor, com velocidade, sem quiques, de pé em pé. Ideal para o modelo de jogo do novo Mister. Os 6-0 sobre o modesto Bangu, claro, animaram, mas há muito que se provar. Quarta já há o Vasco pela semifinal do Carioca. Um clássico para colocar o Flamengo em xeque mais uma vez. Tá certo, então. A gente segue o nosso Sport Center, a gente segue falando do Clássico dos Milhões. Felipe. Isso mesmo, quarta-feira, jogo envolvendo Flamengo e Vasco da Gama, do lado do Vasco, Zé Gabriel, veio com um discurso nada de favoritismo do Flamengo, vamos ver. Eu acho que esse favoritismo deles é justo pelas últimas temporadas que eles vêm fazendo dentro de campo, os títulos, né? Mas futebol é jogada, né? Assim como eles eram tidos como favoritos contra o Palmeiras, contra recentemente o Atlético Mineiro. Futebol é jogada, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Sabemos que será um jogo duro. Temos a nossa estratégia. São 2 jogos, 180 minutos. Então a gente tem que estar bem mentalizado, que tudo que vier acontecer na quarta-feira não está nada decidido, porque ainda tem domingo. Alfinetada com classe do Zé Gabriel Zupac. Vamos dar uma olhada na temporada de ambos, né? Jogos, 11, facilita a amostragem a mesma, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, Flamengo, 7, 1 e 3.
O Vasco, aproveitamento 78,8% do rubro-negro, aproveitamento do Vasco 66,7%. Gols marcados é uma diferença muito importante, 27-19. Gols sofridos, a defesa do Flamengo também é melhor. Números são importantes no futebol, mas existem contextos. A gente sabe que o Vasco, por exemplo, já foi inclusive eliminado de Copa do Brasil e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Clássico é clássico e vice-versa. Eu sei que você fala que há clássicos, que há um lado favorito. Esse é o caso típico de um favoritismo muito grande em um clássico. Muito grande, todo respeito ao que disse o Zé Gabriel, mas existe um favorito, ele é nitidamente o Flamengo, e o Zé citou times que não eram considerados favoritos para o todo da disputa contra o Flamengo, como o Palmeiras na Libertadores, o Galo no Brasileiro, e conseguiram vencer, mas infelizmente, hoje, para um clube gigantesco como é o Vasco da Gama, não dá para comparar a diferença de Palmeiras para Flamengo, de Flamengo para Galo, para a diferença de Flamengo e Vasco hoje, infelizmente. O que não quer dizer que o Vasco não possa se classificar. Pode, mas se o fizer, será uma enorme surpresa, uma grande... Chega a ser zebra ou não? Zebraça, não é uma zebra pequena, é uma zebra... Se o Vasco chegar à final do Campeonato Carioca, num duelo de 2 jogos contra o Flamengo, não é um jogo, são 2 jogos e que não há disputa de pênaltis. 2 resultados iguais da Flamengo, exato, como da Fluminense na outra semifinal. Vai ser uma enorme zebra, mas cabe ao Vasco colocar isso em prática. E a gente já viu recentemente em alguns jogos, o Vasco conseguiu um grau de mobilização muito grande para enfrentar o Flamengo e conseguir se manter competitivo de alguma forma. No confronto da primeira fase, o Vasco foi muito valente, em especial no segundo tempo, conseguiu endurecer o jogo no segundo tempo contra o Flamengo, perdendo no finalzinho com o gol do Arrascaeta. Contra o Vasco, a expectativa é de uma postura semelhante, com alguns graus de barreira um pouco mais alto, porque do outro lado existe um grande rival que é muito inferior ao Flamengo. Ao Vasco não interessam os empates. Não, você imagina o Vasco buscar a vitória de forma agressiva ou não? É fechadinho na busca de achar um... Especialmente no primeiro jogo, O Vasco vai disputar a primeira partida na quarta-feira para chegar vivo no final de semana e tentar aí para um duelo. Se conseguir chegar vivo para o jogo do final de semana, com um empate, talvez com uma derrota de 1 gol de diferença, chegar para o final de semana para tentar a mobilização que o Vasco já conseguiu para outros duelos contra o Flamengo, como da primeira fase desse Campeonato Carioca, como o sempre lembrado 4-4 do Brasileiro de 2019, mas para esse primeiro duelo, acho pouquíssimo provável que o Vasco se exponha. Vai ser bem parecido com o que foi o jogo da primeira fase, onde o Vasco conseguiu um empate num erro do Andrés e uma arrancada do Peck para fazer um belíssimo gol. No mais, no primeiro tempo, uma defesa do Hugo e o Vasco não conseguiu agredir.